Olá, essa é a nossa segunda aula do componente curricular de Tecnologia e Sociedade, e nessa aula a gente vai analisar como a tecnologia atua dentro do sistema capitalista, que é o modo de produção que a gente vive, né? Não só como uma ferramenta de trabalho, mas como parte essencial da produção, do controle e mesmo das relações sociais. A ideia é que a gente compreenda que a tecnologia não é neutra, ela está profundamente ligada a interesses econômicos, políticos e sociais de cada época, de cada momento histórico. Então, antes da gente começar, eu te convido a refletir. Será que a tecnologia serve igualmente a todos e todas, ou ela acaba refletindo as desigualdades do próprio sistema que a produz? Bom, para começar a nossa conversa, a gente precisa relembrar como se estrutura a sociedade capitalista, né? E aí lembrar que ela é dividida em duas classes fundamentais. Existem outras, mas essas são as principais. De um lado, nós temos os capitalistas, os donos do capital, que são aqueles que detêm a propriedade dos meios de produção, né? Ou seja, as terras, os insumos, as máquinas, e principalmente para essa aula, o conhecimento técnico que organiza todo o processo produtivo. Por outro lado, estão os trabalhadores, que não possuem esses meios de produção e que por isso precisam vender a sua força de trabalho em troca de um salário para sobreviver, né? Isso tudo foi trabalhado lá em Educação para o Mundo do Trabalho, se você precisar dar uma voltada lá para fazer uma revisão. Essa divisão ela não é só econômica, ela também envolve uma dominação política, social, cultural, ideológica. Então, ela também é uma dominação sobre o saber, sobre o conhecimento. O conhecimento técnico e científico ele se tornou uma forma de exercício desse poder. Pensa, por exemplo, numa máquina moderna ou em uma grande empresa de tecnologia. Quem é que controla as máquinas? Os dados, os algoritmos, né? Essa pessoa ou esse grupo de pessoas acaba tendo poder sobre quem executa o trabalho, né? Isso mostra que o capitalismo não controla só os recursos materiais, né? Os capitalistas não controlam somente esses recursos, mas também o próprio conhecimento, que é um dos meios mais importantes de produção na atualidade. E essa vai ser a base da nossa discussão de hoje. Então, pessoal, o foco da aula de hoje, esse vídeo, é refletir sobre como a tecnologia é hoje um dos principais meios de produção na nossa sociedade contemporânea. Isso significa que a gente vai observar como a tecnologia participa diretamente do processo produtivo e como ela se relaciona com o poder e o controle na nossa sociedade. O controle do conhecimento técnico e científico sempre trouxe uma série de consequências para os trabalhadores, mas hoje em dia esse domínio se tornou uma das principais estratégias de manutenção das desigualdades e contradições do capitalismo. A divisão da sociedade em classes sociais é fundamentalmente uma relação de dominação de uns sobre os outros. Então, a tecnologia, nesse contexto, acaba sendo mais do que um instrumento de trabalho, ela é parte da própria estrutura de poder. Por isso, entender o que é tecnologia, o que é esse fenômeno, hoje, é entender também como o capitalismo se organiza e se mantém, mesmo com todas as suas contradições. Significa que a gente precisa entender como as nossas vidas, de forma individual e coletiva, têm sido definidas, positiva ou negativamente, pelos avanços tecnológicos. Bom, é importante a gente lembrar que historicamente o trabalho humano já teve outro significado, né? No feudalismo, por exemplo, o trabalhador participava de todo o processo produtivo. O artesão, ele dominava todas as etapas da sua obra, né? Do beneficiamento da matéria-prima até o acabamento, ele conhecia todo o processo. Com o desenvolvimento do modelo capitalista, o trabalho foi sendo cada vez mais fragmentado. E aí o trabalhador passou a executar tarefas cada vez mais específicas, cada vez mais repetitivas, e perdeu a visão de todo o processo, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas, como isso foi se consolidando historicamente. Essa fragmentação, essa especialização, ela aumentou a produtividade, mas ela também tirou dos trabalhadores um papel fundamental de idealização e organização do trabalho, num processo que a gente chama de alienação, né? Uma das formas de alienação. O conhecimento técnico e tecnológico ele passou a ser apropriado pelos donos do capital, né, como um meio de produção, como a gente veio falando. Vamos pensar num exemplo simples.
Pensa numa linha de montagem de automóveis, né, de uma fábrica hoje. Cada trabalhador ele acaba fazendo uma pequena parte, sem necessariamente entender como o carro inteiro é produzido, né? Fica difícil até se entender como alguém que produziu o carro. Isso gera eficiência, aumenta a produtividade, mas também aumenta a alienação, porque o trabalhador ele perde o controle sobre o que produz e sobre o próprio saber fazer, né? Sobre o conhecimento sobre como se produz aquilo que ele produziu. Então, a ciência e a tecnologia, que são frutos do trabalho humano, no capitalismo acabam funcionando como instrumentos de controle sobre os trabalhadores. Em vez de promoverem a emancipação, elas acabam reforçando o poder das grandes corporações e aumentando o distanciamento entre quem sabe, em tese, né, e quem executa o trabalho. O saber técnico ele foi acumulado pelas empresas, guardado em patentes, em sistemas, em algoritmos e em centros de pesquisa privados. E os trabalhadores, por sua vez, ficaram dependentes dessas tecnologias, mas não compreendem essas tecnologias plenamente. Vamos pensar num exemplo das plataformas digitais. A gente vai falar mais para frente sobre o trabalho de plataforma. Pensa nos motoristas e entregadores de aplicativo. Eles são controlados por esses aplicativos que determinam os seus trajetos, o seu tempo e até o valor do seu trabalho, né? Até o momento de pausa, o momento de começar a trabalhar acaba sendo controlado por esses mecanismos que a gente não entende totalmente, né? É uma tecnologia de ponta, mas ela é usada para vigiar e para controlar e não para libertar esses trabalhadores. Então, dessa forma, a ciência e a tecnologia acabaram se tornando também meios de dominação. Com o avanço do século XX, essa lógica ultrapassou os muros das fábricas. A gente vai ver isso passo a passo nas próximas aulas. A própria organização do trabalho se tornou uma forma de tecnologia. E aí a gente precisa lembrar que a tecnologia vai além do maquinário, como a gente viu lá na primeira aula e como a gente vai reafirmar daqui para frente, vai entender um pouco melhor, né? Os gerentes, os administradores, os cientistas e os engenheiros passaram a ocupar papéis estratégicos, porque eles passaram a planejar e até mesmo fiscalizar os processos de trabalho em nome da eficiência, da produtividade e, portanto, do lucro, né? A fragmentação do trabalho se expandiu, ela passou a organizar toda a sociedade. Isso se estendeu à maneira como a gente organiza as nossas rotinas, se estendeu às empresas como um todo, às escolas e até o modo como a gente lida com o tempo e com a informação. A ciência e a tecnologia, elas são produtos de um trabalho coletivo, elas são frutos do esforço humano, do esforço de uma sociedade inteira, mas elas acabam sendo apropriadas por poucos e utilizadas para maximizar o lucro e para ampliar o controle sobre todos os trabalhadores. Por exemplo, na economia de dados, os algoritmos definem o que vemos nas redes sociais, e aí moldam nossa visão de mundo, definem o tipo de conteúdo que a gente pode acessar, ou nos sistemas que controlam a produtividade e mesmo as suas influências sobre a política e a cultura. Né? Os algoritmos acabam tendo esse poder de definir a nossa visão de mundo, o nosso posicionamento no mundo, até politicamente. Tudo isso faz parte dessa lógica. A organização do trabalho passou a ser uma tecnologia social voltada para a eficiência, para a produtividade e para a acumulação cada vez maior do lucro. Mas repara, aumentar a produtividade não significa libertar, emancipar o trabalhador. Pelo contrário, o que a gente observa é uma intensificação do ritmo, o desemprego estrutural, que é aquele provocado pela extinção de postos de trabalho, né? Afinal de contas, a gente tem aí sistemas, máquinas, né, que executam esse trabalho. E esse desemprego estrutural acaba gerando a precarização da vida dos trabalhadores, porque a mão de obra ela passou a ser mais barata e, portanto, mais descartável, né? Lei da oferta e da procura, são as leis de mercado fundamentais. Vamos lembrar de novo, vamos reforçar: a tecnologia não é só computador ou máquina. Ela é esse conjunto de métodos e estratégias de controle que estruturam toda a sociedade. Por isso, a gente precisa pensar criticamente para quem serve essa tecnologia, para quem ela tem servido essa tecnologia. Ela está ajudando a humanidade ou ela está reforçando as desigualdades?
Ela está facilitando a nossa vida e liberando a gente de trabalho desnecessário, ou ela está precarizando essa vida e retirando da gente, inclusive, a possibilidade de continuar trabalhando? Bom, mas é importante a gente prestar atenção, tá? Essas contradições, elas não são destino inevitável. A tecnologia, ela pode ser usada para libertar, para democratizar, para humanizar. Ela não precisa necessariamente cumprir o papel que ela tem cumprido. A questão que a gente precisa se colocar é: quem controla a tecnologia? Para quais fins ela é desenvolvida, né? Seria possível reverter essa lógica? E aí eu deixo aqui algumas perguntas para você refletir. Qual o papel dos profissionais de tecnologia no mercado de trabalho hoje, né? Já que você está aqui se formando para ser um desses profissionais. Como as atuais tecnologias têm impactado na vida das pessoas na nossa sociedade? A educação tecnológica, que é essa que a gente está fazendo aqui, né, no Instituto de Educação Tecnológica e Ciência, ela pode ser uma forma de se apropriar dessa tecnologia ou apenas de reproduzir essas contradições? Para você que está perguntando aí por que eu estudo essas disciplinas de humanas que não são aplicáveis diretamente no trabalho, reflita: será que a gente precisa mesmo reproduzir essa forma de aplicar a tecnologia, de produzir a tecnologia? A gente precisa fazer dela necessariamente um instrumento de poder? Para além das empresas, né? Para além do trabalho, como as atuais tecnologias têm invadido a nossa vida pessoal? Tem existido vida fora do trabalho? A gente anda sempre com o smartphone na mão, redes sociais 24 horas por dia, as pessoas têm a possibilidade de nos acessar a qualquer hora do dia da noite. A gente divide essa fronteira entre vida pessoal e a vida no trabalho. Ela está tão demarcada quanto antes, ou ela tem ficado cada vez mais fluida, cada vez mais difícil de definir? E aí, por isso fica aqui esse convite, né? Que é o objetivo dessa aula, essa, essa provocação à reflexão. Se o conhecimento ele é fruto do trabalho humano, né? Ele é resultado de uma acumulação histórica por todas as sociedades, de uma produção sobre o mundo, de um saber sobre o mundo. Como é que a gente pode garantir que ele sirva a essa coletividade? E não apenas ao capital, ou não apenas aqueles que continuam lucrando com o seu avanço, com o seu desenvolvimento. Acho que é um questionamento importante, válido e extremamente necessário para quem trabalha com tecnologia. Na próxima aula, a gente vai continuar essa discussão, a gente vai continuar analisando as formas de organização do trabalho. Na verdade, a gente vai adentrar um pouco mais detidamente sobre cada uma dessas formas ao longo do século XX. Depois a gente vai falar um pouco desse início do século XXI e vai analisar como essas formas de organização do trabalho elas refletem e às vezes até resistem às contradições do capitalismo, né? A gente vai ver como é que essas tensões têm se desenvolvido ao longo da história. Até lá!